Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje eu quero aproveitar aqui o espaço para fazer um vídeo curtinho, né, falando um pouco, né, da live do Thiago lá sobre Clone Wars, né, que o pessoal lá que estava debatendo Clone Wars teve uma visão um pouco crítica sobre os 3 arcos do filme, né. Eles elogiaram bastante o arco final do filme, né, que deu o desfecho à série, mas eles tiveram uma opinião que os 2 primeiros arcos teriam sido ali uma espécie de barriga, teriam sido meio fora de contexto ali, coisa e tal. Eu queria fazer uma defesa, né, dessa última temporada de Clone Wars, porque a impressão que me deu, né, quando eu assisti essa última temporada de Clone Wars era de que eu estava assistindo a 4ª temporada de Enterprise, né, que a gente viu, né, que Enterprise foi cancelada, né, e teve uma 4ª temporada muito boa. E eu confesso a vocês que eu gostei bastante de Clone Wars também, e inclusive os 3 arcos, né. O primeiro arco, né, que falava um pouco daqueles clones ali um pouco defeituosos, né, que tinham características individuais muito próprias ali, né, no caso, né, que eles eram um pouco diferentes dos outros clones que a gente vê em batalha, né. Eu achei um arco interessante, né? E o que acontece? Ele dá margem para você, entendeu? Continuar a história daqueles clones ali um pouco defeituosos, daqueles clones com características muito próprias, né? Isso poderia ser muito bem aproveitado pela literatura, né? Que a literatura de Guerra nas Estrelas é craque, né? E principalmente o universo expandido, né? Mas ele é craque, né? Em preencher essas lacunas, preencher esses buracos, então daria um ótimo livro, né, sobre, né, esses clones aí, né, no caso, né, e é interessante também a gente perceber, né, que no outro arco, que era o arco da Ahsoka Tano com as 2 irmãs, né, a gente está vendo ali uma situação, né, de como a Ahsoka Tano levaria a sua vida, de como ela se viraria, né, fora da Ordem Jedi, né, e tendo que conviver com 2 irmãs que vivem nas profundezas de Coruscant, né, e Coruscant, que a gente sabe que quanto mais para baixo você vai, menor é o nível social das pessoas, né, uma área periférica, uma área discriminada, né, e ali essas pessoas que vivem nessas profundezas de Coruscant, elas acabam vendo os Jedi mais como uma elite ali, né, que traz a guerra, né, que não faz nada de positivo para aquelas pessoas, né, que vivem ali naqueles estratos sociais mais baixos, né. Então a gente vê a Ahsoka Tano, né, tendo que conviver com isso, tendo que ajudar essas 2 irmãs, cometendo erros, né, ela não é uma espécie de Mary Sue, né, ela está ali junto com as 2 irmãs, tentando se virar ali para poder levar a vida, coisa e tal, né? Ela está cometendo erros, né? E está vivendo e aprendendo, né? O que é muito importante para essa personagem, que foi uma personagem que foi muito bem construída ao longo de todas as 6 temporadas de Clone Wars, né? E essa experiência dela com essas 2 irmãs eu achei que foi um arco muito interessante nessa maturação da personagem, nesse crescimento da personagem, né? Que é uma coisa que também pode ser aproveitada pela literatura. Você pode fazer livros sobre a Ahsoka Tano com essas 2 irmãs, né, depois que acabou todo esse arco, né? E o arco principal, né, que foi realmente bem cinematográfico, foi realmente muito bom. Toda aquela parte, todo aquele relacionamento entre a Ahsoka Tano e o Darth Maul, né, foi muito interessante, foi muito legal de se ver, né, e toda aquela coisa também da Ordem 66 ser colocada, né. Aliás, esse arco final ocorrer em paralelo com o episódio 3, né, foi uma coisa muito legal que a gente viu na história, mais ou menos o que a gente viu lá, né, do livro do Darth Plagueis, do James Luceno, né, que ocorre em paralelo também com o episódio 1, né, e aí o que acontece? O episódio 1 ficou muito mais valorizado, né, com essa participação em paralelo do livro do James Luceno. Quando você lê o livro do James Luceno, do Darth Plagueis, né, você começa a ver o episódio 1 com outros olhos, né, e o que acontece aí? A gente agora está vendo o episódio 3 com outros olhos, né, com essa participação em paralelo da Ahsoka Tano, né, e a gente inclusive, né, vê a participação do Darth Maul no filme do Han Solo de uma outra forma também, né, com essa participação da Ahsoka Tano. A gente vê a participação do Darth Maul em Rebels, né, também com outros olhos, né. Então é muito interessante você ver como essa última temporada de Clone Wars, né, ela ajudou, né, a enriquecer
o universo de Guerra nas Estrelas um pouco melhor. Não é à toa que o Dave Filoni, né, que estava junto com o Jon Favreau e Mandaloriano, né, está trabalhando aí, né, na produção dessa última temporada. Então, a minha impressão, ela foi a mais positiva possível, tá? Eu realmente enxergo Guerra nas Estrelas de uma forma um pouco diferente, entendeu, dos meus colegas ali, dos meus amigos ali, tá? E também enxergo, né, que Guerra nas Estrelas, né, ela tem uma diferença com relação a Jornada nas Estrelas. Por quê? Porque toda a mídia produzida, ela é muito mais interagente, né? Principalmente, né, quando você lê os livros, os quadrinhos também, né? Mas eu fico mais impressionado pelos livros. Para mim, Guerra nas Estrelas hoje são os livros, não são nem os filmes. Os filmes são a coisa mais fraca de Guerra nas Estrelas, na minha opinião. A literatura, ela é muito mais forte, porque ela é escrita por fãs, e tem muita gente escrevendo sobre muita coisa. E, de repente, Clone Wars, ela vai dar pontas soltas, né, que algumas pontas ficaram soltas, obviamente, né, mas em Guerra nas Estrelas essas pontas soltas, elas não são nem uma coisa ruim. Por quê? Porque tem todo um universo de fãs, tem todo um universo de escritores que pegam essas pontas soltas e desenvolvem, né? Então Guerra nas Estrelas tem essa característica específica, por exemplo, com uma coisa que a gente não vê muito em Jornada nas Estrelas, mas em Guerra nas Estrelas, né, quando você vê Clone Wars ali, né, botando, né, esse grupo, né, como é que fala, de clones que estão ali com esses defeitos genéticos, né, e de repente eles somem, já é ponta para você fazer um livro, ponta para você de repente fazer uma série, se houver um projeto mais ousado, né, assim como você também tem essa história das duas irmãs aí. Pelo menos um livro delas com a Ahsoka Tano você poderia ter, né. Então, eu vi Clone Wars como um inteiro, tá? De uma forma bem positiva, né? Eu achei muito legal isso, e principalmente trazer a Ahsoka Tano de volta, porque ela saiu pela porta dos fundos, né, na 6ª temporada, e depois ela aparece de uma forma bem melancólica em Rebels, né? Bem melancólica, já uma mulher feita, já uma mulher adulta, né? Bem melancólica por causa de toda aquela questão do Anakin, né? E o que a gente vê nesse arco final da 7ª temporada de Guerras Clônicas, né? Um desfecho, entendeu? Que tá também bem melancólico, né? Um desfecho que tá bem melancólico. Eu não vou me falar em tantos spoilers aqui, que eu já dei muitos spoilers, inclusive, tá, gente? Desculpa aí, tá? Mas o que acontece? Essa coisa, né, de você dar um desfecho mais digno para Ahsoka Tano, que termina de uma forma melancólica na 7ª temporada de Clone Wars, que carrega essa melancolia, né, porque a gente viu na aparição de Ahsoka Tano em Rebels, tá certo? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui, tá? Me desculpem pelos spoilers, eu devia ter avisado lá no início do vídeo que eu daria muitos spoilers sobre isso, tá? Mas vida longa e próspera como sempre, tá certo? E não deixem de curtir a Batata Espacial e o Diário do Capitão nas redes sociais, né? É sempre bom a gente, às vezes, quando a gente tem uma certa diversidade de opiniões, a gente expor uma outra opinião, um outro ponto de vista aqui, né? Respeitando lá o Fernando, respeitando o Thiago, respeitando a Alê lá, mas é legal a gente colocar, né, as coisas sobre outro ponto de vista, sobre outro aspecto, né, para a discussão ficar mais rica, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.